Bom, hoje, como a gente já anunciou há 2 semanas, o tema é difícil, complicado, a abordagem dele é bem ingrata. Ele não sabia, eu e o Fernando Rosário não sabíamos como entrar no assunto, até porque não somos entendidos disso, não temos preparo suficiente para entrar da maneira correta nisso e sair, principalmente. Por isso, o Fernando Rosário sugeriu aqui o nome de Bruno Lenzi para conversar conosco sobre o assunto. Ele que é psicólogo, tem especialidade na Clínica Escola de Psicologia Sistêmica de Florianópolis, faz parte da Associação Instituto Movimento de Florianópolis. E eu vou deixar aqui o Fernando Rosário para abrir essa entrevista com Bruno Lenzi, especialmente aqui no nosso programa. Vai você. Boa noite a todos os ouvintes, Marquinho, Derbal, especialmente o Bruno Lenzi, que hoje ele faz parte conosco aqui dessa entrevista de um tema que até havia sido proposto, a Derbal citou agora, sobre suicídio. É um tema delicado que por vezes dá de perceber que as pessoas evitam comentar, ou quando comentam, às vezes até comentam com uma certa vergonha por ter um amigo, um familiar ou alguém muito querido de alguma maneira que tenha chegado a esse ato extremo. E a ideia, pelo menos a proposta de trazer essa temática hoje, e se necessário for em outro momento, é trazer um pouco de luz sobre o assunto e o que pode ser feito a respeito. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde, tudo bem, Deval? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, tudo bem. Pois é, agora eu queria que você começasse colocando o seguinte: a gente podemos entender o suicídio como uma busca ambígua de vida na morte. Seria uma mensagem, um grito final por escute e atenção, uma carta deixada por muitos. Eu queria que você fizesse uma explanação exatamente, né, qual é o entendimento que se pode ter do ato do suicídio. Bom, quando eu recebi o convite, eu fiquei bem tocado por esse movimento, né, porque eu acho que o primeiro conceito que a gente tem que entender sobre o suicídio é que ele é uma ideia que ela cresce silenciosa. Então, quanto menos a gente conversa sobre isso, mais espaço ela ocupa nas cabeças onde ela já está implantada. O primeiro conceito para a gente entender um trabalho com o suicídio é que a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que dar voz para esse pensamento, para que ele não possa crescer se alimentando desse espaço que a gente dá para ele de silêncio. Agora, há alguns contextos que têm maior índice de suicídio do que outros. Sim, mas você citou exemplos. Precisa trabalhar fortemente em contextos específicos, enquanto exercita uma postura de não querer generalizar ou querer tomar como garantido que uns contextos acontecem e outros estão salvos, né? Mas sim, existem estudos e que trazem algumas estatísticas. Por exemplo, em meios médicos e meios militares, a gente tem uma taxa maior de suicídios, né? A gente também vê em clientes mais jovens, em famílias com adolescentes, uma estrutura bastante autoritária, bastante rígida, que acaba aprisionando as pessoas, os pais, os filhos, nessa estrutura sem muito diálogo, sem muita alternativa, além daquilo que já está certo. E esse tipo de pressão leva também ao recurso do suicídio. Então, eu ouvi, eu já tive contato com vários casos de suicídio na minha vida profissional. E alguém me disse o seguinte, que quando alguém comete um suicídio, é importante não dar uma divulgação massiva àquilo. Porque eles se sucedem, parece que, digamos assim, projeta na frente aquela força e ela se repete. Isso pode ser verdade? Existe, sim, esse acordo, né, da gente não fazer a divulgação, mesmo porque ele fica essa mensagem já do fracasso, né? Ele já está divulgando o ato a morte da pessoa. Então, eu concordo com essa prática da gente não precisar dar visibilidade à morte de uma pessoa através do suicídio, mas defendo a gente estar conversando, trazendo esse tema para o nosso cotidiano, né? Então, que bom que tu levanta isso, que quando a gente fala do conversar, não é
simplesmente falar disso aos quatro ventos, mas é estar com as pessoas em uma conversa, em um diálogo de qualidade, em que esse possa ser também um tema a se explorar, a se entender, a se questionar, a buscar o contexto, a história do suicídio. Hoje a gente tem tantos conceitos quanto temos pessoas pensando sobre o suicídio para o suicídio. Eu queria trazer que na nossa cultura a gente tem um entendimento de suicídio como fuga, como, né, uma atitude pecaminosa, covarde, mas existem outras culturas, e, por exemplo, a japonesa, em que o suicídio ele é visto como um ato de limpeza da honra, né, um ato de coragem. Então, se tu tá passando por uma grande vergonha, o suicídio aparece como um recurso para tu deixar essa vida, esse mundo, com uma imagem limpa. Então a gente tem as épocas de reprovação em vestibular com altos índices de suicídio na sociedade japonesa. Bruno, me permite fazer uma parte? Veja só, você fala sobre a questão de não dar muita ênfase ou visibilidade sobre o tema suicídio, mas numa questão de não nominar, de não pegar as pessoas que numa determinada região chegaram ao ato extremo, mas de uma certa maneira abrir ao diálogo com profissionais da área que possa fazer com que o diálogo e a compreensão da história de vida de algumas pessoas possam servir de base, de uma reestruturação de um diálogo mais saudável. Seria isso que você propõe? Perfeito, perfeito. A gente sabe os lugares em que tem mais índices de suicídio, a gente sabe quando o suicídio está acontecendo. Hoje em dia, a verdade é que a informação não fica parada há muito tempo, né? Não fica escondida há muito tempo. Então, a proposta, o convite, é que nos engajemos em meios, em comunidades de conversação sobre o tema e que a gente possa estar esclarecendo, ampliando o conhecimento sobre essa história, né? Porque o suicídio, ele pode ser entendido de tantas formas quanto é possível imaginar, mas em muitos casos ele é uma mensagem, ele é o último recurso de grito por socorro, por vida que a pessoa consegue emitir. Então, se a gente consegue oferecer espaços de escuta anterior a este último recurso, a gente pode estar olhando para um recurso de esperança, para ouvir essas pessoas que estão tão reprimidas, tão oprimidas por forças N, e a gente possa estar oferecendo um lugar em que elas têm voz e elas são ouvidas e podem ser entendidas e começar a explorar recursos para suas vidas, né? Começar a construir esperança do zero. Bruno, uma das grandes saídas para isso talvez seja o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que oferece essa chance de as pessoas, num ato de desespero, num ato de depressão, num ato de uma situação complicada que está passando, ela pode, no ato de isolamento, por exemplo, ela pode telefonar para tentar conversar. Isso é uma medida salutar? Eu conheço alguns profissionais que fazem esse trabalho no CVV e existe um treinamento, existe uma preparação dessas pessoas que vão estar ali oferecendo a sua escuta. Então, eu tenho grande confiança nesse trabalho. Sim, as histórias que eu já ouvi foram de muito sucesso. Eu não tenho acesso a números, mas eu ouvi relatos assim, de grandes salvamentos, de pessoas que realmente precisavam de serem ouvidas e foram ouvidas, foram acolhidas. E tu vê, né, Derbal, num movimento simples, numa ligação telefônica. Então, por que não a gente está abrindo espaço para falar sobre esse tabu? Dissolver esse tabu e transformar ele numa necessidade das pessoas. A gente pode estar, sim, trabalhando com esperança, com a escuta, né? Hoje em dia, nessa sociedade da correria, da produtividade, quem realmente para te ouvir no teu cotidiano? É uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias, né? Quem que escuta e entende a gente? Porque se não tem ninguém que te entenda, que te escute, que te ofereça esse espaço, que possa te responder e que tu possa ouvir em retorno, é importante que a gente busque. O ser humano, ele é um ser social, é um ser relacional. Então a gente precisa contar quantas relações engrandecedoras a gente tem na nossa vida e se isso não precisa ser ampliado. Bruno, veja só, você até evidencia o papel do CVV até como uma primeira
possibilidade de uma primeira abordagem a qualquer momento, até pela própria estrutura que o CVV tem de funcionar, dependendo da cidade, até 24 horas por dia, né? Mas, não querendo resumir, mas querendo pelo menos ter alguns indícios para os nossos ouvintes, quais seriam talvez algumas evidências, alguns indícios de que os familiares ou os amigos deveriam prestar mais atenção para fazer alguma coisa, ter algum tipo de intervenção para ajudar uma pessoa que talvez esteja pleiteando chegar a um ato extremo desse? Quais seriam talvez algumas coisas para se ficar mais atento, mais de olho? Que bom que faz essa pergunta, porque eu queria mesmo falar sobre isso, né? Na psicologia, a gente tem uma prática de acreditar na primeira vez que a pessoa está pensando em se matar. Então, se a pessoa comenta sobre suicídio, fala, mesmo que seja num momento de explosão, de raiva, que quer se matar, que quer tirar a própria vida, vamos acreditar que essa ideia está ali, que essa ideia está ganhando espaço. E vamos começar a construir espaço de escuta. Pensando em dicas para a família, seria primeiro essa dica simples e tão complexa ao mesmo tempo, de oferecer a escuta qualificada. Sim, é um desafio, sim, a gente precisa abrir um espaço de qualidade no nosso cotidiano, de correria e produtividade, mas é esse momento de estar com o outro, livre das distrações da tecnologia, livre das distrações do mercado, mas estar com o outro com qualidade, ouvi-lo, entender ele a partir da sua vida e não querer entender a partir das nossas regras de jogo. Cada pessoa tem as suas regras de viver a vida. Precisamos estar abertos para entender as diferentes formas de se colocar no mundo e de autorizar isso. A gente está vivendo um momento de grande transformação na nossa sociedade a nível mundial, né, de que a gente está buscando relações de paz em um meio tão violento, de tanta guerra. Então, quando a gente pode aceitar o outro como legítimo outro e amá-lo por quem ele é, com todas as suas diferenças, a gente pode estar pensando um recurso, um caminho diferente. Nem todo mundo se encaixa na esteira de produção em massa. As pessoas precisam estar fazendo as suas vidas singulares. Pode-se dizer assim, o suicida tem uma característica especial? Quando ele é sintomaticamente suicida, ele tem características suicidas. Isso dá para perceber fácil? Tem gente assim? É até perigoso, né? Porque realmente pode apagar detalhes que as pessoas podem ver. Mas assim, são essas características talvez que a gente possa se arriscar aqui a estar elegendo, mas de novo, alertando para como as pessoas sentem, porque é isso, é uma coisa, é algo não falado, é uma falta de comunicação que leva a pessoa a um isolamento cada vez maior, e essa ideia vai crescendo como o único recurso em que ela pode estar acessando a vida, que é através da morte, né? Então, essas são talvez as luzes de alerta que precisam ligar na gente para quando a gente vê alguém perto de nós em um estado de isolamento, um estado de grande pressão, de grande expectativa e pouco recurso, um estado de não ter voz, né, de marginalização, de opressão, onde a pessoa não consegue se posicionar, não é ouvida, não é respeitada. Contextos de grande violência, a gente já é um índice de bullying como causador também e ampliador do suicídio para crianças e adolescentes em idade escolar. Então, principalmente esse fechar-se, esse introverter-se sem nenhum espaço de diálogo, sem nenhuma conexão com outros seres humanos, é uma luz de alerta que precisa ligar na gente. Deixa eu te citar um exemplo histórico brasileiro sobre suicídio. Getúlio Vargas, que não tinha perfil suicida, e num determinado momento que ele se sentiu acuado, ele disse historicamente: do palácio só me tiram morto. Eles queriam tiraram do governo, dar o golpe, derrubar o Getúlio. Ele já tinha caído uma vez em 1945. Então, pelo perfil dele, ele não admitia que o derrubassem de novo. E ele chegou a dar essa declaração, deixou uma carta de testamento e cometeu.
Ele não tinha o perfil, mas por um ato, digamos assim, de coragem, de resignação, resolveu que não dava de outro jeito, só daquele jeito. Como é que se interpreta isso? Essa é uma boa história mesmo, porque não é uma história clássica de ou doente mental diagnosticado e que por não ter recursos, né, comete um ato de covardia e desiste da vida. A gente tem nele uma figura de grande poder que estava ali acuado, sim, ele ia ser retirado, ia perder esse poder, então ele escolhe por sair por cima. Seria um grande estudo de caso a gente poder analisar o significado do suicídio pro Getúlio Vargas, que saiu por cima, ele, claro, por cima já estava ali porque ele tinha noção do ato dele, né? Tanto que a carta dele termina dizendo o seguinte: saio da vida para entrar na história, ou seja, ele sabia a consequência. Sim, ele sabia o que ele estava fazendo ali, né? Ele sabia que esse ato dele ia marcar a história, ia entrar para toda a história do Brasil, do país. Né? Mas aí, então é também uma mensagem final. Mas é ato de coragem ou ato de covardia? Olha, precisa de muita coragem. Precisa de muita coragem. A gente tem muitos vídeos de sobreviventes do suicídio, pessoas que fizeram a tentativa e foram resgatadas e foram ouvidas após isso, em que é unânime. Para tu chegar a esse ponto, tu pensou muito, tu construiu muito, tu estava sob muita pressão, e esse foi o grande grito, um grito de guerra e de protesto a uma vida de repressão, de opressão. Então a gente precisa entender que tu chamar de covarde, tu gritar que é por medo, que é por fraqueza, isso vai desafiar a pessoa. Uhum. Tem uma história muito bonita no YouTube, na internet, para todo mundo acessar, de uma pessoa que quando ouve, ele está na ponte, para se jogar, e quando alguém grita, pula, seu covarde, ele desiste, ele fala, não, eu realmente, eu vou embora e eu não preciso ficar ouvindo isso, eu não preciso sofrer essa violência. Quer dizer, ele precisava de uma mexida, né? Tá certo. Bruno Lenz. A pessoa é salva, ele não chega a morrer porque alguém consegue se jogar e capturá-lo antes de que ele caia. Tá certo. Essa história eu tive a oportunidade de vê-la, mas depois eu posto também para que o pessoal tenha mais noção e detalhes do que aconteceu sobre esse que tentou se suicidar pulando da ponte. Tá certo. Obrigado para você, Bruno Lenz, um abraço grande. Outro dia a gente conversa mais sobre outros assuntos, não apenas esse, tá certo? Obrigado também, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Um abraço aos dois. Obrigado para você. Bom, assim a conversa é interessante. Eu sei que é um assunto. É difícil, né? É delicado, né? Você lida com o assunto, é difícil porque você encontra índices de suicídio aí, tem gente que tem envolvimento, um parente e tal. Eu acho o tema ingrato. Eu acho ingrato, mas só que é um negócio que é uma realidade, você não tem como fugir dela. É uma perspectiva, né, Adebal, do seguinte, é um tema espinhoso, mas ele precisa ser falado, não precisa de maneira alguma nominar esse ou aquela pessoa nessa cidade ou naquela outra cidade próxima, mas as famílias têm que deixar isso muito evidente, muito claro que há alguma insatisfação, deixem um pouco a conectividade eletrônica e tenham mais a conexão, o contato olho no olho com amigos e filhos para poder resgatar aquilo que talvez esteja morrendo com a pessoa ali, né? É muito difícil se você vive corretamente, você tem uma convivência ampla com várias pessoas, com a família boa, é muito complicado, você não vai ter essa tendência. Se a pessoa vive bem, está realizada, mesmo que seja paupérrima, muito pobre, mas ela pode ser feliz, e daí? Qual é o problema? Mas né? É uma riqueza de contatos. Uma riqueza de contato, então eu acho que é por isso que o CVV usa a conversa para convencer a pessoa a não cometer o ato. Quando a pessoa se sente perdida, ela telefona para o CVV e o CVV já muita gente foi salva por isso. Então o que falta o que é? O contato. Então vamos parar um pouco da conectividade eletrônica, platônica, deixar muito da amizade platônica, vamos fazer a amizade do boteco, né? Tomar uma cervejinha junto é bom demais, né? Mesmo que seja um suco e sentar na praia. Um abraço pra todos. Tchau, a gente volta.